Entretanto, Apoio Cultural ACIA, Minax, Europa Empreendimentos Imobiliários, Veracruz Transportes e John Romualdo Cabeleireiros e Equipe. Sejamos todos bem-vindos. Na década de 90, eu pude observar muito bem o surgimento de uma nova droga, de uma nova praga na sociedade brasileira. Era o crack, a cocaína petrificada, formada de resíduos impuros e borra de cocaína. Por que ela significou um marco? Até então, a cocaína em pó, como ela era conhecida, o cloridrato de cocaína, era uma droga cara, era uma droga da classe média e classe alta. Ela não era acessível à população de baixa renda. Com a chegada do crack, da cocaína vagabunda, barata, impura, essa população de baixa renda começou a ter acesso ao cloridrato de cocaína petrificado, ou seja, a pedra de crack. Isso proliferou pela periferia das grandes cidades, por todas as classes sociais e finalmente atingiu o interior do país em todos os seus mais diversificados rincões. Por que isso é perigoso? O cloridrato de cocaína, ele acelera o metabolismo do organismo e gera na pessoa uma tendência ao vício quase que imediata, além de tornar o usuário do crack uma pessoa violenta durante os seus acessos e surtos decorrentes do uso dessa droga nefanda. Eu presenciei diversas pessoas, diversos usuários, diversos dependentes químicos que, surtados pelo uso da droga ou em crise de abstinência pela falta de crack, cometeram os mais hediondos delitos. Alguns crimes que estavam em franca decadência nas grandes cidades, crimes horríveis, como é o caso do estupro, por exemplo, do latrocínio, crimes que estavam diminuindo em incidência nas grandes cidades, graças a Deus, com o apogeu do crack, voltaram a crescer. E eu também presenciei, desde a década de 90, os governos federais, primeiro do senhor Fernando Henrique Cardoso, depois do senhor Lula e agora de dona Dilma, os governos federais brincando com a questão do crack, fazendo ouvidos de mercador para a questão do crack, usando luva de pelica para lidar com essa praga que está destruindo a nossa juventude, que está destruindo as nossas famílias. O bem mais precioso que nós temos, que são os nossos jovens. Nas periferias da cidade, os nossos jovens estão nas mãos de traficantes, estão virando zumbis na mão de traficantes. E hoje o Estado, que lá atrás nada fez, está impotente, está incapaz para lidar com esse problema tão grave que hoje não é só saúde pública, ele é segurança pública. Nós não estamos conseguindo conter o usuário de crack. Há um senso de rebelião e de insegurança social em torno dos problemas decorrentes do vício pelo cloridrato de cocaína petrificado. Se criou um estado paralelo, que é o estado do tráfico, que as grandes cidades, as suas polícias lutam para conter. Há vitórias esporádicas, há rounds ganhos pelo poder público, mas o término dessa luta, o término dessa batalha está muito longe de ocorrer. Esse problema está muito difícil de ser debelado, de ser contido. Tudo porque houve uma omissão lá atrás por parte dos nossos governantes. Uma tendência que todos os governos de esquerda possuem de tratar o dependente químico, o usuário de droga e aquele que, usando droga, comete outros delitos mais graves, como um simples doente, como um coitado,
como alguém que precisa de tratamento apenas. Nós sabemos que a dependência química é uma doença grave, que muitos dependentes químicos não têm culpa de ter essa doença. Mas o problema das drogas, o problema do crack, está muito longe de ser um problema só de saúde pública, de ser um problema só de caridade, de humanidade, de ser só questão de coitadismo, como quer o governo federal. Era preciso pulso lá atrás, é preciso pulso hoje, senão nós vamos sucumbir diante disso. Até a próxima, pessoal. Entretanto, apoio cultural ACIA, Minax, Europa Empreendimentos Imobiliários, Veracruz Transportes e John Romualdo Cabeleireiros e Equipe.